Eu sou Rodolfo, sou argentino, mas moro em Portugal há alguns anos. Eu sou contador de histórias e formei-me como contador de histórias a ler. A minha forma de contar tem a ver com os livros, não tem a ver com a tradição oral. Já há muitos anos que faço isto e digamos que esse percurso pelos livros me foi levando a conhecer autores, histórias, temáticas e pouco a pouco comecei a descobrir um mundo um bocado escondido, um bocado oculto das histórias antigas, dos clássicos da literatura tradicional europeia, especialmente a Cinderela, a Gata Borralheira, não? A Bela Adormecida, o Capuchinho. Então, quando comecei a descobrir as versões antigas, fiquei espantado pelas temáticas que elas tinham, que é muito diferente das versões modernas, que todos conhecemos pelo cinema e pelo... Então decidi aprofundar nisso, encontrei muitas versões de diferentes partes do mundo, diferentes culturas, e peguei nessas versões antigas e tomei delas os elementos que me ajudaram a criar as minhas próprias versões de três histórias. Para criar essas três versões, eu também pesquisei como era a vida na Europa medieval, e com esse material de pesquisa e esses elementos que tomei de cada história, criei as minhas próprias histórias. Ou seja, tudo que está aí escrito tem uma base fundamentada, mas são histórias de ficção, são completamente ficcionais e não são as versões antigas, são as versões que eu estou a dar de histórias muito antigas. O meu processo de criação foi oral. Eu primeiro criei essas histórias para contá-las em voz alta e di espectáculos de narração oral com estas três histórias. Só que com o tempo comecei a ver que tinham potencial para ser transmitidas para as outras pessoas, que a maioria das pessoas desconhece estas versões antigas. Então decidi criar um objeto escrito, já existia artisticamente, digamos, como uma produção oral, e comecei a escrever. Só que escrever, a gente pode ter muitas coisas na cabeça, mas depois pôr no papel demanda outro processo de pesquisa, de reflexão, e as histórias que estão lá são resultado de esses anos de tradição oral, de contar oralmente, mas esse processo de escrita que quando alguém escreve precisamos pensar muito mais que quando falamos. Quando escrevemos, é muito mais... a responsabilidade muitas vezes é muito maior, poder colocar aí o que realmente a gente quer dizer. Porque quando falamos nos repetimos e temos muitos recursos, mas quando escrevemos é aí só a palavra. Então, os processos são diferentes, mas são processos que me apaixonam, que estou encantado de ter essa possibilidade de viver, de contar histórias e oralmente e por escrito. E também me sinto muito afortunado pelo tratamento editorial, pelo projeto que teve este livro com a editora Letria e com o ilustrador Alexandre, que ele trabalhou de uma forma extraordinária. Gostei muito de sua proposta visual e penso que o livro acabou ainda ganhando ainda mais com a pesquisa e com o trabalho que ele também fez para ilustrar o livro. Então penso que esse livro é lindo.